O tema da mensagem é as marcas do cristão. Essa semana eu estava reunido com uma pessoa que estava apresentando um produto e uma parte do slide que ele estava fazendo a amostragem, ele apresentou a marca de várias empresas nacionais e também multinacionais, marcas de renome. E ali ele estava querendo impressionar, dizendo que a empresa dele também serve a essas outras grandes empresas. E mostrando que a marca da empresa dele era importante e aquele produto que ele queria apresentar como gestão de projetos serviria à nossa necessidade. É interessante quando nós olhamos para essas questões da marca, nós vamos observar que a marca ela não permeia somente o mercado de trabalho, ela não faz a ligação somente às questões que envolvem as nossas atividades no meio, se podemos usar essa expressão, no meio secular. Mas também a marca na vida do cristão, ela deve ser evidenciada. Porque quando nós falamos, a forma como nós agimos, quando nós nos comunicamos e quando nós estamos no palco da vida, de alguma maneira nós refletimos quem nós somos. E as pessoas estão olhando para nós. E as pessoas estão observando os nossos comportamentos. E elas vão, então, categorizar a cada um de nós a partir dessa marca que nós transmitimos a ela. Quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, nós vamos ver que a marca do verdadeiro cristão, ela deve evidenciar a obra regeneradora de Cristo, e essa obra regeneradora deve desembocar em práticas cristãs. Porque senão, todo o nosso conhecimento de Deus vai ser um conhecimento intelectualizado. Conhecemos as Escrituras, conhecemos a palavra, mas ela não tem uma prática nas nossas vidas. É somente mais um conhecimento que satisfaz o meu coração, satisfaz o meu intelecto, a minha compreensão das coisas, e eu tento aí caminhar mais ou menos dentro desses padrões e também dentro desses valores. E quando nós observamos esta epístola, nós vamos observar que o autor defendia a tese de que os cristãos deveriam ter o entendimento correto do ensino de Jesus, porque ele esteve nesse mundo e ele deixou valores e ele desafiou pessoas para que essas pessoas multiplicassem os seus valores em todos os lugares e multiplicar os valores que vinham do Pai e assim depois revelado para os escritores das Escrituras. Então, consequência disso, a vida de cada um de nós deveria ter uma vida compatível com os valores das Escrituras. A gente observa também que Pedro estava novamente escrevendo para despertar algumas lembranças. E a gente olha, por exemplo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1, quero trazer na memória o que me pode dar esperança, e na sequência do texto diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, permeia também a mesma ideia de que sempre temos que trazer na mente quem nós somos e para onde nós vamos, para nós não perdermos o nosso caminho, não perder o caminho que está traçado para cada um de nós, ou pelo menos o caminho que devemos seguir em direção àquilo que temos como alvo, que naturalmente é servir a Deus. E a epístola aponta que nós devemos ficar atentos pelas palavras dos profetas, como também os mandamentos do Senhor, capítulo 3, versículo 1, se você tiver a Bíblia, você mantém aberta e acompanha. Estavam surgindo aqui, nesse texto, pessoas que eram escarnecedoras, que andavam segundo as suas paixões. Eles já não viam mais a palavra de Deus como palavra de Deus. Adequavam vários valores, vários princípios à sua realidade. E isso é um perigo muito grande, irmãos. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia, um livro que contém a palavra de Deus, e o certo seria um livro que é a palavra de Deus. Porque quando a gente olha como contém, a gente vai adaptando aos nossos valores. Não, meu valor é esse, então eu vou achar alguma coisa nas Escrituras que pode se adequar à forma como eu penso ou como eu gostaria que fosse.
E aí nós começamos a passar esses valores para as pessoas que estão próximas de nós ou relacionando com cada um de nós. Mas quando a gente vê a Bíblia tem que ser vista como palavra de Deus. Não é ela que tem que adequar aos meus valores, mas nós temos que adequar aos valores ali escritos. Então Pedro está afirmando que essa epístola tem uma compreensão de que esses escarnecedores que tentavam moldar suas paixões estavam duvidando da volta de Jesus. Então o texto vai relatar, fala, olha, a volta de Jesus, ela não retarda. A volta de Jesus vai acontecer. Portanto, se vai acontecer, os nossos valores, os nossos padrões devem ser voltados para o dia eterno. Toda a nossa caminhada deve ser voltada para aquele dia onde o Senhor afirma que a nossa lágrima vai ser enxugada, onde todos nós estaremos diante do trono dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Pessoas de várias línguas, várias nações, de várias etnias, vão estar ali na mesma composição como o povo de Deus e vão estar adorando a Deus. Então, se a gente tem a compreensão de que a volta do Senhor não retarda, que ele vai acontecer, então a nossa vida deve estar compatível com esses valores. É isso que Pedro está afirmando, olha, lembre-se, abandone essas pessoas, esses escarnecedores que deturpam os valores do eterno e agora voltem para os valores eternos. Para que isso aconteça, deve evidenciar nas nossas vidas uma marca. Todos nós somos marcados de alguma maneira. Quando a gente trabalha e está longe dos valores do reino de Deus, a gente demonstra uma marca e tem compatível com uma determinada marca. Hoje tem marca de vários valores. Até mesmo nas tecnologias, uns almejam a marca do Samsung, outros almejam a marca do iPhone, outros almejam a marca do HTC, aí me referindo especificamente aos aparelhos celulares, e outros, os chimbilins, como é chamado. De alguma maneira, a gente fica agregado. E a gente quer que essa marca nos acompanhe, porque essa pode refletir até o nosso status. Aquilo que eu tenho reflete o meu status. Se eu tenho um carro bom, pode ser que eu tenha uma condição boa. Se eu tenho um carro ruim, eu estou lascado. Então eu tenho que mostrar para a sociedade a marca, que muitas vezes não é a marca que está no nosso interior. Mas o verdadeiro cristão, ele deve mostrar uma marca, não do que ele acha, mas a marca que está no seu coração e os valores que ele verbaliza, os valores que ele tem atitude para com a vida. Como eu disse, as pessoas olham, as pessoas veem. Então aqui, essa epístola vai mostrar, e começando no versículo de número 14, ele mostra que a primeira marca que nós devemos ter é a marca da esperança. E ele introduz o texto, por esta razão, então combatendo aqueles que estavam deturpando os valores, aqueles que estavam levando as pessoas a perderem o foco da esperança, da mensagem da esperança. Ele fala assim, ó, por essa razão, nós devemos ser marcados por essa esperança. A volta do Senhor não vai retardar. A nossa esperança está fundamentada na volta de Jesus Cristo, onde nós vamos desfrutar do novo céu e de uma nova terra. A nossa mente, por ser uma mente finita, nós não temos a capacidade, a compreensão de dimensionar o que está preparado para nós. Até mesmo nós não temos a capacidade de dimensionar o que o Senhor fez por nós. A gente sabe que Ele morreu pelos nossos pecados, carregou sobre si o pecado de cada um de nós, que nós vivemos na viva esperança, mas mesmo que a gente tente entender a profundidade do seu amor, a gente não consegue avaliar. Até Paulo, capítulo 11, versículo 33 em diante, ele fala, olha, Deus é tão profundo que eu não tenho capacidade nem de aconselhar, mas o que deve gestar no coração é louvor e gratidão. Porque eu não estava entendendo por que Deus um dia resolveu amar gente que não presta como eu e como você. Mas só um pouco que a gente sabe, nós temos que transpirar esse amor de Deus. A gente tem que falar com paixão desse amor que Ele derramou sobre nós, para todas as pessoas que estão próximas a nós e distantes de nós. Então a palavra aqui apresenta que quem não vive nos padrões de Cristo e na expectativa de sua volta, possui nódoas
e deformidade no caráter. Então nós devemos almejar procedimentos de uma vida piedosa, de uma vida santa, e buscar incessantemente. Essa semana não teve aí o show da Lollapalooza? Eu estava passando quando eu fui buscar a Mônica de uma viagem, a 23, no sábado, lotada, tanto na ida como na volta, e passamos ali na Maria Antônia, tinha ônibus parado, pegando uma multidão de pessoas para ir para um show. Então, pessoas estavam procurando marcas de bandas que haviam identificação, que gosta, que é apaixonado e que não mede esforços para ouvir uma banda querida. É pessoas que buscam marcas, pessoas que querem refletir uma geração de uma marca. Cada um de nós vivemos uma única geração. E nessa geração, nós temos que deixar a nossa marca. Qual a marca que você está deixando? Tem que refletir sobre isso. Quando alguém olha para você, qual é a marca que ele vê na sua vida? Estava conversando com o Emerson no intervalo de um culto para o outro, ele estava dizendo que uma certa cidade, estavam os jovens com a camiseta escrita assim, marcados por Cristo. E aí falou que uma pessoa abordou uma dessas pessoas e disse assim, que marca você que você apresenta? Essa é a sua verdadeira marca? Aí depois a pessoa refletiu sobre aquilo e foi pedir perdão a Deus porque a camiseta dela não refletia exatamente quem ela deveria ser. Então, muitas vezes nós usamos marcas de que não somos. Quando nós falamos, nós pensamos, devemos refletir a verdadeira. Quando nós verbalizamos algo, deve fluir de nós coisas boas que nos dá a viva esperança e compartilha para as outras pessoas a viva esperança. E aí é muito fácil diferenciar um do outro. Existe uma conjunção de palavras que eu uso que muitos cristãos, se podemos chamá-los de cristãos, que quando abre a boca parece uma verborreia. Verbo, palavra. Reia é a diminuição da palavra diarreia. A junção delas é uma diarreia de palavras. Tudo que ele fala é tão podre, parece cisternas rachadas, cisternas rotas, cisternas que não retêm água. E a cisterna que não retém água, que não mostra a água da vida, ela só serve para entulho, para lixo. E aí, quando as pessoas estão tão entulhadas de lixo, quando vai abrir a tampa, só vai sair lixo mesmo. Não tem nada de bom. Então, a gente vê que a palavra de Deus mostra, olha, a gente tem que ter uma visão diferente. A segunda marca também está no versículo de número 14, fala que é a da retidão. E ele apresenta que nós devemos o quê? Empenhar. Empenhar para sermos achados retos. Essa expressão empenhar, se você quiser anotar aí no seu boletim ou na sua igreja, no boletim da igreja, ou na Bíblia, dá a ideia de ter pressa. Então você empenha para ter pressa, para ter uma vida reta diante de Deus. Noé era considerado um homem reto em sua geração. E não era ele falando, não. As pessoas reconheciam como uma pessoa de retidão. E para sermos pessoas retas, irmãos, não é fácil, não. Nesse mundo onde tudo conspira para dar o jeitinho, para se ajustar, ainda mais o chamado e conhecido jeitinho brasileiro, nós somos mais pressionados a ser maleáveis, a ser negociadores dos nossos valores do que fazer aquilo que é certo. Não importando se a gente vai desagradar a maioria. Então, aqui a palavra de Deus aponta que nós devemos nos apressar para sermos encontrados retos diante de Deus. Não é preocupado em dar satisfação para a sociedade. A sociedade que vai ver em nós a diferença. A nova ordem estabelecida é termos uma vida santa, uma vida superior, uma vida ética. A gente fala muito, critica a ética dos políticos, mas muitas vezes nós cristãos estamos negociando os nossos valores. Temos que nos posicionar, ou somos ou não somos.
Não importa se vai desagradar um ou desagradar outro. Não importa se a outra pessoa é a sua amiga ou se tem um status melhor na sociedade, você não fala porque você não quer ofender. Nós temos que ser diferenciados diante de Deus, principalmente diante de Deus. Em consequência disso, vai afetar a sociedade. Aí a gente fala assim, o Brasil, alguns comentam, o Brasil está vivendo um grande avivamento, um monte de igrejas surgindo. Bobagem, irmão. Se a gente olha historicamente, os grandes avivamentos transformaram sociedades, transformaram nações. Nós temos que pregar uma mensagem que leva as pessoas ao arrependimento, a converter dos seus maus caminhos, do pecado. Nós não estamos no mundo para fazer relações públicas, nós estamos no mundo para dar ultimato. É arrepender-se e voltar-se para a cruz, pedir perdão e corrigir o caminho, que a volta do Senhor não tarda. E é isso que está a evidência da Escritura. E não deturpá-la, não nos acomodarmos. E aí a gente vai ver também no versículo de número 16, que é a terceira marca, isso que nós somos marcados pelos conhecimentos das Escrituras. E aqui ele aponta que haviam pessoas ignorantes, pessoas instáveis, pessoas que não têm erudição e que o seu conhecimento é fraco. Eu fico pensando, irmãos, como a gente quer conhecer a Deus? A gente vê que a Escritura tem a revelação de Deus aqui. A gente tem aqui na palavra de Deus os valores do reino de Deus, mas muitas vezes a gente não dá importância. Você quer ver que muitas vezes não dá importância? Hoje, celulares, tem mais celular no Brasil do que brasileiros. O número de celulares é maior do que a própria população brasileira. Se perguntar, quem trouxe o seu celular? Não precisa responder. Penso eu, quero crer que todo mundo tem que estar com o seu celular aí. Quem trouxe a Bíblia para vir à igreja? É uma coisa que a gente tem que refletir. Tem pessoas que... Eu já vi um caso de uma pessoa que esqueceu o celular e ela começou a ter tremedeira. Ela ficou tão ansiosa que ela queria voltar em casa para pegar o celular para se sentir bem e segura. Agora, quando sente tremedeira, quando esquece a Bíblia em casa? A Bíblia se usa para tudo, né? Já vi Bíblia sendo usada para colocar na porta, para o vento não bater. Já vi Bíblia colocando no monitor do computador para ficar um pouquinho mais alto. Já vi Bíblia no Salmo 23, o famoso texto conhecido. Já vi a Bíblia no Salmo 91, como se fosse exorcizar qualquer espírito que queira entrar na casa. Tem aquelas Bíblias pequenas que você não sabe se é Bíblia, se é carteira de cigarro, né? Eu sei que tem Bíblia digital, nós temos uma variedade de Bíblias. A Bíblia de estudo, a Bíblia atualizada, corrigida, a linguagem de hoje, versão internacional, a Bíblia de Genebra, a Bíblia da mulher, do homem, Tim, e assim por diante. Nós temos tanta facilidade, irmãos. E o livro que é sagrado, que é valoroso, eu estava lembrando certa vez, quando eu estava numa região inóspita, no continente africano, e ali eu estava numa base, uma base de jovens que estavam querendo... Acho que eu já contei essa história aqui, mas só para trazer a memória para alguns. Eles estavam querendo alcançar um grupo não alcançado na montanha, e essa região foi bombardeada, né? E ali eu estava passando há algum tempo ali, e quando os jovens foram lá em cima, na montanha, para pregar o Evangelho, um senhor da tribo falou assim, por que vocês demoraram tanto tempo? Aí ele falou, mas ficaram assustados, né? Falou, mas nós não avisamos, mandamos e-mail, mandamos SMS, não mandamos nenhuma mensagem via Facebook ou Twitter. E ele está falando assim, vocês demoraram, nós chegamos aqui de surpresa, ainda fala a nossa própria língua. Aí o homem da aldeia falou, vocês não vão embora enquanto você não mostrar essa luz. Aí eles falaram, mas que luz? Ele falou assim, a luz que está em suas mãos. Sabe o que estava nas mãos dos jovens? A Bíblia. E o líder do grupo tribal lá falou assim, olha, muitos morreram sem ver a luz. E meus antepassados, meus amigos, meus parentes. E vocês não vão aqui enquanto não tirar nosso povo das trevas. Então, irmãos, a gente tem que ver que a palavra de Deus ela tem que ser valiosa para nós. Imagine, né?
se a gente levasse a Bíblia para todos os lugares como a gente leva os nossos celulares, né? E nos momentos oportunos a gente está ali meditando dia e noite. Então a gente vê aqui que havia nesse grupo de pessoas que são ignorantes, pessoas que são fracas. São fracas porque não se aplica. Porque você tem acesso na sua própria língua. Enquanto das 6.000, estima-se em torno de 6.900 línguas que existem no mundo, a maioria não tem a Bíblia traduzida na sua própria língua. Só no grupo chamado Grupo da Oralidade, são mais de 980 milhões de pessoas no mundo que não sabem ler nem escrever e transmite as informações através da oralidade. Ainda não tem pessoas que estão investindo para a pregação, para esse grupo. Então a gente vê aqui que, além de serem pessoas ignorantes, eles que deturpavam, mas também eram ignorantes aqueles que ouviam. E aí, observe que ele fala assim, deturpam, eram hereges gnósticos que torciam os ensinos, não poderiam ser enquadrados como líderes cristãos, porque adequavam o seu ensino de conformidade com suas crenças. Não, eu pego isso aqui, eu dou um ajuste nesse valor para ajustar o que eu penso da forma como eu acho que é o certo. Aí não tem que negociar, a Bíblia é Bíblia e pronto. Você que tem que moldar os seus valores conforme os valores das Escrituras. Então, essa marca apontada, a marca do conhecimento, a gente só vai adquirir quando a gente investir. Como também a gente vai ver que, no versículo de número 17, fala assim, olha, fique atento, acautelai-vos. Veja no versículo 17. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Tem na sua vida a evidência e a proteção contra erro de pessoas que querem despejar coisas que não prestam, ou chamada verborreia para você, e você ficar bebendo essas coisas. Você tem que fazer o filtro. O que vai te edificar, o que vai levar você a crescer. Quais são os padrões que você quer para a sua vida. Nós não temos que deixar, tomar cuidado para não entrar nessa onda de crentes fajuda que a gente tem nas nossas igrejas. A gente gosta de estar com as pessoas do entretenimento, mas não queremos adequar os valores que parte do pressuposto que a igreja está ensinando. É gostoso estar com o pessoal, é bom estar com o pessoal, mas na confrontação da palavra, não. Eu negocio conforme o meu jeito de ver e a forma de pensar. Nós temos que aprofundar e conhecer mais sobre Deus. Gastar tempo, e não fala que você não tem tempo. Porque todos os homens na história tiveram 24 horas por dia. Todos os homens na história tiveram os 365 dias. Você não precisa de mais tempo, você precisa mais de você. Você precisa de definir as suas prioridades. Segundo uma pesquisa norte-americana, os jovens gastam 7,2 horas por dia somente nas redes sociais. E os pais, muitas vezes, deixam a vida levar os jovens só nesse entretenimento. Eu não estou falando para você deixar as redes sociais, porque a tecnologia tem avançado e pode contribuir para uma melhoria da nossa sociedade e nos relacionamentos, mas tem coisas que estão sendo contraprodução. Vocês já perceberam que as redes sociais, apesar que facilita você se comunicar mais com as pessoas, mas elas estão distanciando o relacionamento? Eu estive uma vez hospedado numa casa que o pai chamava os filhos para almoçar através do SMS. Os filhos estavam nos quartos. Olha, pai, eu não recebi o seu SMS. Poxa, que isso? Eu lembro que, penso que eu não sou tão velho assim, mas na minha época tinha um horário para almoçar com a família, né? A gente conversava. Hoje você já percebeu que hoje a gente já não tem mais tempo para isso? Você passa num ponto de ônibus, as pessoas estão no seu universo aqui no SMS. Você está no metrô, a pessoa está no seu universo aqui. Você está na igreja, não tocou ainda, mas no culto das 11 tocou um celular com um apitozinho. Falei para a pessoa, não atende não. Então, está aqui, ó. Você chama para almoçar, a pessoa faz o prato, a família já não conversa mais, cada um com o seu aparelho. Gente, eu sei que a gente tem que se relacionar, mas tem hora que dá vontade de colocar um bloqueador de celular em casa. Ou mesmo na igreja.
Não é pensar de forma conservadora, ou tradicional, ou ser um velho na história que não está acompanhando a evolução da humanidade ou dessa geração. Mas tem hora que a gente tem que parar e definir a prioridade. Se você está na igreja aqui para adorar a Deus, na hora que você para e reparte com outras coisas, você não está dando prioridade para esse Deus que você fala que você ama. Porque se você fala que você ama através dos cantos que nós fizemos, você é um grande mentiroso. Você pode mentir muito bem para os irmãos, mas Deus é o que sonda o nosso coração. Ele que esquadrinha o nosso mais íntimo do nosso ser. Está escrito na palavra. Ele esquadrinha e tem a capacidade de sondar a verdadeira intenção. A Mônica sabe muito bem disso, que é uma coisa que eu não gosto, é que na hora do culto, se não for caso de morte, ou alguma coisa está acontecendo de doença rápida, alguma coisa trágica, mas se eu estou sentando aqui, não vem puxar conversa comigo, não. Na hora que começa o culto, é culto a Deus. Porque parte do pressuposto que eu amo a Deus, e é o momento que eu vou expressar esse amor por Ele, e é o momento que eu vou aprender mais dEle. É isso que a gente tem que pensar, irmãos. Porque a tecnologia avança, mas o risco é que ela pode estar nos afastando um dos outros. A gente não tem mais comunhão. A gente vai começando a distanciar de alguns valores das Escrituras. Salmo 42, né? Quando os filhos de Coré relatando ali, que é importante, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente, o teu Deus onde está? Lembrava-me, né, como andava com a multidão em festa, em procissão à casa de Deus. Então, o momento de ir à igreja é um momento de alegria, de celebração. É um momento que você para e está com a família. Agora, é contra a cultura, né? Alguns pais sabem o tanto que é difícil a gente administrar os filhos nessa contracultura. Mas uma coisa que eu tenho trabalhado no sentido, falei, enquanto estiver debaixo da minha casa, debaixo do meu governo, vamos trabalhar em cima desses padrões. Mas não é fácil. A gente precisa dessa conspiração familiar, né? Para falar, não, agora é o tempo de conversa, porque a gente está conectado, mas não estamos ligados uns aos outros. Então, para termos essa marca de conhecimento de Deus e crescer nesse conhecimento, é a hora que a gente compartilha, né? A gente verbaliza um com os outros. E usa a tecnologia a esse favor. E a gente vê também que a Epístola de Pedro, versículo 18, fala que nós somos marcados pelo crescimento na graça. Ele introduz dizendo, antes, né? Antes de quê? Antes de todas essas coisas, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não indica aqui apenas adquirir o conhecimento de Deus, a gente vai só conhecer Deus intelectualmente falando. Conheço a Bíblia, cita passagens bíblicas, mas a vida está muito longe do conhecimento de Deus. Então, aqui refere-se essa relação, essa natureza experimental com Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu li um livro onde o autor falou que ele colocou o seguinte desafio para ele, eu só vou tomar café da manhã se eu tiver um momento devocional, leitura bíblica e um momento de oração. Aproximadamente uns 10 anos, ele falou que somente 4 vezes ele deixou de tomar o café da manhã. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, mas pode fazer isso, ou uma outra coisa. E interessante, irmãos, que o nosso tempo, ele não é reciclável. Cada dia é 24 horas. Se você usa 20, amanhã você não vai ter 28 horas. Ele não se recicla, você perde. Então, a gente tem que definir a prioridade. Inclusive, tem um livro muito interessante de um autor não cristão, chamado Alec Mackenzie, definindo prioridades no mundo sem tempo. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro. É um livro assim, muito interessante. Então, a gente vê que a palavra de Deus, nesse versículo 18, fala que a gente deve crescer na graça, ter essa relação com Deus. Porque a gente fica pensando que Deus é o pastor de todos. Não tem um Salmo 23, versículo 1, que é muito conhecido por nós, que diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
Eu vou dizer um negócio para vocês, Deus não é pastor de todos. Deus só é pastor daqueles que submetem ao seu senhorio. Não acha que Deus vai abençoar, a gente fica olhando para Deus como um empregado, um empregado prestacional. Deus, abençoe meu trabalho, Deus, abençoe minha família, Deus, abençoe meus estudos, Deus, abençoe aquilo. A gente fica olhando para um Deus, somente um Deus que vai atender a minha necessidade. Aí, eu não estou falando que você não possa recorrer a esses quesitos, mas Deus transcende essas coisas. É muito maior de ser visto como um Deus prestacional, somente atender à minha necessidade. Nós temos que olhar para Deus, um Deus que é um Deus que a maior marca que Ele deixou e pode deixar na vida das pessoas é a marca da cruz de Cristo. Porque você pode ter todos os bens, ter uma boa casa, pode ter um bom carro, uma condição financeira para viajar nas férias, não dever a ninguém, mas no final, tudo isso vai ficar para trás. O que vai valer no dia eterno é só a marca da cruz. É aquele momento onde Deus fala assim, olha, eu nem te conheço. Já pensou? Não, Senhor, eu estive na água viva, eu servi na água viva, trabalhei muito na água viva. Te conheço não. O que vai, a marca que está no coração é aquela que independe do que você fez. O que vai prevalecer é o que o Senhor fez na sua vida. E a sua comunhão, e em consequência disso, reflete em uma sociedade. A gente fica criticando uma sociedade corrupta dos políticos, por exemplo, mas nós mesmos negociamos os valores. Nós mesmos não fazemos diferença bulufa nenhuma nessa sociedade. Vamos pensar essa igreja como outras que estão inseridas em determinados bairros. Que influência que a gente tem nesse bairro aqui? Que influência outras igrejas têm nos outros bairros? Aqui deve ser o farol da cidade, a luz no mundo. É a presença do local onde a mensagem do reino de Deus é falada. E aqui deve irradiar essa luz. E quando se fala igreja, não é só acender as luzes, os holofotes. As nossas vidas devem refletir a isso. Então o Senhor, para a gente refletir isso aí, nós temos que pensar em algumas coisas. Nós devemos conhecer a Deus, ouvir a sua voz, seguir, que é igual a obediência. Então as ovelhas que não estão debaixo desse senhorio e também dessa obediência, estão longe do seu cuidado e também da sua responsabilidade. E aí não adianta esperar assim, você vai cavando um monte de buraco e depois pede, Deus, tampa esse buraco. Deus não mandou você cavar. Deus não tem a obrigação de tapar buraco de que Ele não mandou cavar. Faz coisa errada e depois pede a bênção de Deus. Deus não tem essa obrigação. Então o Senhor não é pastor de todos. Nós temos que estar no esconderijo do Altíssimo, como a palavra de Deus diz. É o lugar de refúgio, é o lugar de refrigério. É o momento onde a gente tem comunhão com Deus. É o momento que a gente tem essa relação com Ele. Então aqui o texto vai mostrar que os marcados pela graça de Deus não têm Jesus somente como Salvador, mas também como Senhor. E submeter esses valores. A palavra conclama a cada um de nós a aprofundarmos no estudo e na prática, e vivemos uma vida de retidão moral. Não importa o que os outros pensem, mas eu tenho que buscar incessantemente uma vida reta diante de Deus, mesmo que vai contra a multidão. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, espero que possa projetar. As pessoas não nos ouvem. As pessoas não nos ouvem. Elas observam a marca que carregamos. As pessoas não nos ouvem. Elas observam a marca que carregamos. E é muito interessante a gente refletir sobre isso, irmãos. Porque de repente a gente fala muito, né? Mas as pessoas não estão escutando o que nós estamos falando, porque a nossa vida não reflete a nossa fala. O que nós pregamos não reflete o nosso estilo de vida.
E é como eu falei no início, é como se nós estivéssemos num palco da vida e as pessoas estão observando a forma da gente falar, de pensar e de agir. E qual é a marca que você está deixando em cada lugar que você vai? Qual é a marca? Alguém que olha para você e fala assim, olha, aquela pessoa, uma coisa que eu vejo evidência é isso. E por último, aqueles que querem anotar também essa frase, é uma que eu gosto muito também, é: o que você é, fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. O que você é, fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Então a gente fica muitas vezes preocupado em falar muitas coisas. Mas, na verdade, a gente fala o que está fluindo no nosso interior. Se nós estamos cheios da graça de Deus, cheios do conhecimento de Deus, cheios da intimidade com Deus, naturalmente, aquilo que nós falamos vão ser mensagens de esperança. Essa é a maior marca que devemos ter e a maior marca que devemos replicar nos lugares onde nós estamos. Nós temos que deixar, irmãos, de termos uma vida medíocre. Nós temos um lugar muito confortável. Nós temos um ambiente muito confortável. Nós não temos um ambiente de perseguição, por exemplo. Não temos um ambiente como, por exemplo, está acontecendo na Síria, que uma menina de 16 anos foi estuprada por mais de 20 muçulmanos. E depois que estupraram ela, abriram aqui o coração, aqui arrancaram o coração dela por ser cristã. E depois cravaram a cruz na boca dela. E ainda tiraram fotos, esparramaram foto dela por ser cristã. Então nós temos uma vida muito confortável. E por termos uma vida muito confortável, muitas vezes a gente não dá valor àquilo que é importante. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos arrepender dos nossos pecados e converter a Cristo, a ter uma vida reta, uma vida correta, uma intimidade com Deus. Eu não posso fazer por você, é só você. Você tem que tomar uma decisão diante de Deus. E aí, colocar como foco que essa decisão é inegociável, mesmo que vão aparecer um monte de outras questões. Essa é a minha decisão prioritária a cada dia. E aí, quando nós definimos essas prioridades, você vai ver que a marca que nós vamos deixar nas nossas vidas e na vida dos outros vai ser diferente. Mas para que isso aconteça, ela precisa primeiro mudar dentro de você. Oremos.